Atos capítulo 9, veremos aí do verso 23 ao verso 25. Nós olharemos, queridos, para mais uma porção aqui da história da conversão de Saulo. E o texto que nós temos aqui diante de nós, ele envolve essa primeira perseguição sofrida pelo apóstolo após a sua conversão. Talvez, é possível, nós veremos aqui um pouco mais adiante, ele já tenha participado ou sofrido algumas ameaças ao longo da sua caminhada aí de fé, sua caminhada cristã, nessa jornada ministerial. É possível que isso já tenha acontecido, nós olharemos dentro do texto essa possibilidade, mas aqui, no texto que nós estamos hoje, é o primeiro registro que nós temos, o registro bíblico, do início do cumprimento daquelas palavras que foram dadas a Ananias, quando o Senhor o comissionou para ir até a casa lá de Judas e orar por Saulo, né, que estava ali orando também e tendo aquela visão. Então, aqui, inaugura-se o cumprimento dessas palavras ditas pelo Senhor a Ananias com relação ao apóstolo Paulo, que aqui, então, ainda era Saulo, e nós olharemos, então, para essa realidade. Os irmãos acharam, então, aí, Atos, capítulo 9, vamos ler aí no verso 23, que diz assim: Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Então, está aí os versos que compreendem esse trecho de avaliação, de estudo dessa noite para a gente, né? E nós olharemos, então, dentro desses versos aí, o que a palavra de Deus nos ensina. Qual é a mensagem, que nós podemos dizer assim, que esses poucos versos aqui que nós acabamos de ler, eles trazem para nós? Eu separei aqui um enunciado, uma proposição desse texto, que diz assim: apesar das tentativas dos inimigos de frustrar os planos de Deus, o Senhor protege e conduz os seus servos, usando meios inesperados para livrá-los do perigo, como fez com Saulo aqui ao escapar da conspiração dos judeus. Então, a ideia desses versículos aqui, ela é exatamente esta. Ela traz ao nosso coração essa realidade. Embora os inimigos trabalhem para frustrarem os planos de Deus, nunca conseguirão, né? Deus vai sempre agir em favor dos seus propósitos, protegendo, livrando os seus servos nessa caminhada aí e usando formas inusitadas, inesperadas para livrá-los, para salvá-los do perigo, exatamente como ele fez aqui com Saulo, nessa primeira experiência que ele teve aqui diante dessa conspiração dos judeus. Então, para facilitar aqui o nosso estudo, como a gente sempre faz, a gente divide o texto lido em algumas porções, em algumas sentenças aqui. Então, eu fiz uma divisão, não sei se quiser colocar na tela aí depois, pode ficar à vontade. Nós veremos aqui 3 ações no texto. 3 ações são apresentadas aqui. Primeiro, a ação dos inimigos contra Saulo e contra o Evangelho. Então, essa é a primeira ação que o texto nos apresenta. E aonde é que isso está? Se os irmãos olharem aí, fica fácil de identificar onde essa ação ela ocorre. Verso 23 aí, a gente já vai voltar nele, eu só estou fazendo anunciado aqui para os irmãos. E na segunda parte do versículo 24, nós conseguimos encontrar essa realidade aqui, tá certo? Então, o primeiro ponto aqui do nosso estudo é esse: a ação dos inimigos contra Saulo e contra o Evangelho. Ok? Já veremos aqui que ações são essas, o que ação é essa. A segunda ação que a gente observa no texto está aí no versículo 24, na primeira parte do versículo 24, que é a ação do Senhor. Agora é Deus quem vai agir.
É a ação do Senhor em favor do seu servo. Deus está agindo em favor de Saulo aqui, do seu apóstolo. Então, nós veremos isso na primeira parte aí do versículo 24. Ok? Pegaram aí, entenderam? E a última divisão do nosso texto de hoje está, obviamente, no versículo 25, nós veremos as ações dos discípulos em favor de Saulo. Nós veremos aqui que esses servos do Senhor que estavam ali na comunhão com Saulo eram discípulos, né? Provavelmente alcançados pela pregação de Saulo para Cristo. Eles foram instrumentos usados por Deus também para agir em favor do servo de Deus. Então, daí essa é a nossa divisão para os versículos que nós olhamos aí nessa noite. E agora olharemos de perto um pouco mais. Então, eu quero convidá-los aí para voltarem para o versículo 23, veremos aí a ação dos inimigos contra Saulo e contra o Evangelho. Aqui, quem são os inimigos que estão agindo contra o apóstolo Paulo? Quem são esses inimigos apresentados aqui no texto? Então, olhemos aí para o versículo 23, que diz assim: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Então, nós já sabemos aqui, queridos, que os agentes aqui que procuram trabalhar para destruir a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, silenciando a pessoa de Saulo, são os judeus. Nós veremos aqui que eles não estão sozinhos. Eles estão agindo também com um poder muito grande. Parece que esse grupo de judeus aqui, eles são bem influentes, porque eles obtêm uma ajuda aqui muito forte para ter esse plano deles levado ao fim, né? Então, o texto começa, queridos, com a expressão aqui nos mostrando decorridos muitos dias. E quando nós olhamos aqui para esta expressão, nós ficamos tentando aqui imaginar o que Lucas tem na sua mente ao descrever esse momento. Quando nós olhamos para a história do ministério do apóstolo Paulo, nós sabemos, queridos, por uma outra declaração que Saulo fez aqui, Paulo fez posteriormente, que esse período aqui é um período longo. Esses muitos dias aqui, eles compreendem muito mais do que, como eu disse aos irmãos alguns estudos atrás aqui, talvez semanas ou alguns dezenas de dias aí, no máximo um mês. Talvez esse seja o primeiro momento em que Paulo esteve ali com os discípulos em Damasco. Mas agora, baseado na fala de Lucas aqui e nos escritos de Paulo posteriormente às igrejas da Galácia, nós vamos ver aqui que esse período de tempo é um período bem mais longo. Então, eu vou convidar os irmãos a olharem aí a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Abram aí Gálatas capítulo 1. Vamos ver aqui quanto é aproximadamente esse tempo definido aqui por Lucas. Esses muitos dias a que Lucas se refere aqui, quanto tempo aproximadamente é isso? Então, vejam aí a Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, verso 18. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Ele diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Irmãos, vamos só entender aqui o que Paulo está trazendo. Ele está escrevendo para as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia estavam aqui sendo influenciadas por falsos mestres. Esses falsos mestres estavam acusando Paulo de não ser, de fato, um apóstolo de Cristo, um falso apóstolo. Eles estavam influenciados pelo judaísmo. E Paulo aqui inicia sua carta defendendo o seu apostolado.
Então, se os irmãos voltarem alguns versículos aí, vamos começar aí no versículo 15 de Gálatas 1, os irmãos vão seguir o pensamento de Saulo no que diz respeito a essa fala aqui que nós acabamos de ler no versículo 18. Olha só o que Saulo tem na mente, ou Paulo tem na mente, quando ele escreve aos Gálatas. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne ou sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, irmãos, percebam aqui o que Paulo está nos mostrando. Ele vai falar aqui da sua escolha soberana, Deus o escolhendo soberanamente para ser um instrumento na mão dele, e essa escolha soberana nós sabemos que ela acontece fora do tempo. Na eternidade, Deus já havia, no seu decreto, determinado ali aqueles que pertencem a ele, mas no tempo, dentro da história, a conversão acontece. Então, Saulo está dizendo aqui que Deus o separou antes dele nascer. Ele está falando aqui dos planos, dos decretos eletivos de Deus, ok? Mas ele também está conectando essa realidade ao chamado do Evangelho. E ele vai nos mostrar isso, que um dia Deus o chamou pela sua graça. Não é isso que diz o versículo 15 aí? Quando foi que Deus chamou Paulo ou Saulo pela graça? Foi lá no caminho de Damasco, né? Ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja. Ele tem um encontro com Jesus, o próprio Jesus aparece a ele, se revela a ele, o chama, o converte, o comissiona, revela-se a ele e o ordena ou o comissiona para levar o evangelho a quem? Para os gentios. Só para os gentios? Não. Nós vemos aí, voltando a Atos, nós voltaremos para esse versículo depois, nós veremos que não somente aos gentios Paulo foi chamado, mas ele foi chamado a pregar também para os judeus. Mas aqui ele está dizendo que Deus o comissionou por graça, se revelou a ele, revelou o seu filho para ele, Jesus, o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e ele, sem detença, ele foi cumprir esse propósito. Como é que a gente sabe que isso de fato está conectado ao ministério de Saulo? Porque nós já vimos, irmãos, isso acontecendo aqui no livro de Lucas, em Atos. Provavelmente, quando Saulo está escrevendo aqui a carta aos Gálatas, ele está pensando em quê? Ele está pensando na sua conversão. Ele está pensando aqui em todo aquele processo de transformação que ele passou. Vocês lembram? Preste atenção. Vocês lembram que quando Saulo recebeu a visita de Ananias na casa de Judas, foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo. O que diz o verso? Vamos voltar rapidinho. Deixa marcado aí que talvez a gente volte aqui para Gálatas, né? Mas se os irmãos voltarem aí para Atos capítulo 9, no versículo 20, vai nos dizer que logo após ele ser fortalecido, diz assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, imediatamente, irmãos, conectando com as palavras que ele escreve à igreja dos Gálatas, ele diz, olha, imediatamente eu anunciei o evangelho de Cristo Jesus. E esse evangelho ele aprendeu de quem? Quem ensinou o evangelho para Paulo? Nós já vimos aqui, no outro estudo, que não foram os crentes de Damasco que ensinaram para Saulo o evangelho. Ele não recebe o evangelho da boca daqueles irmãos que estavam ali. Não é que ele sentou na IBD, pegou a revistinha e começou a estudar, né, as principais doutrinas da fé e foi lá catequizando ele, ensinando, nada disso. Ele recebe de quem esse evangelho? Ele recebe do próprio Cristo. O próprio Jesus que apareceu para ele, depois então ministrou sobre ele e ele foi aprendendo, né, a respeito desse evangelho. Ele vai dizendo aqui
que ele não consultou, agora sim, voltando para Gálatas 1,16, ele vai dizer, então, que assim que Deus o comissionou para que ele pregasse aos gentios, ele fez isso rapidamente, e ele não consultou carne e sangue, ou seja, ele não aprendeu de homem nenhum, ele não foi instruído por homens, mas ele vai dizer aqui no verso 17, nem subia a Jerusalém. Olha, se os irmãos olharem aí para Atos novamente, os irmãos vão ver que o versículo seguinte do nosso estudo de hoje, verso 26, vai nos apresentar Paulo indo para Jerusalém. Ok? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio aqui? Paulo está escrevendo aos Gálatas e contando a história da sua conversão. Em Atos, quem é que conta essa história? Quem conta a história em Atos é Lucas, né? Lucas está contando. Agora, nós estamos ouvindo o próprio Paulo, nas suas memórias a respeito da salvação, contando o que aconteceu. Então ele diz, olha, eu fui chamado, e quando eu fui chamado, comissionado, eu não esperei, eu não consultei carne e sangue, eu nem fui para Jerusalém lá receber a autorização, vamos dizer assim, né, dos apóstolos para pregar, mas diz o texto aqui que ele partiu para as regiões da onde? Da Arábia. Hoje a gente viu aqui, né, por coincidência, nós estamos orando essa semana pela Arábia Saudita. Nós não devemos conceber a ideia aqui da Arábia, presente aqui no texto, com aquela que existe hoje, ok? Nós não sabemos, irmãos, para qual lugar exatamente, geograficamente, Paulo foi ou Saulo foi nesse período. E nós não sabemos exatamente aonde Paulo foi. Diz o texto que Paulo vai dizer que ele foi para as regiões da Arábia e ficou por lá, depois voltou para Damasco. Então, olhando aqui, queridos, olhando para essa fala de Paulo aqui aos Gálatas, nós conseguimos entender melhor Atos. Aí nós voltamos lá para Atos, deu para entender aqui? Conseguiu captar o que Paulo está falando? Ele diz, olha, eu não fui para Jerusalém consultar os apóstolos, mas eu fui para onde? Eu fui para a Arábia. Depois eu fui para Jerusalém. Aí quando a gente volta aqui para Atos, vamos voltar, estamos lá e cá, né? Um ping-pong, né? Vai e volta. Mas, enfim. Então, diz o texto aqui que Saulo, então, ele volta para Damasco e fica lá. É provável, queridos, que quando Lucas inaugura aqui esta frase do versículo 23, dizendo, decorridos muitos dias, ele está pensando em quê? Ele está pensando nessa volta de Saulo. Então, Saulo se converteu, ou foi convertido ali em Damasco, ficou um pouco ali em Damasco com os irmãos, foi batizado e já começou a pregar nas sinagogas, parece que é isso, nós não podemos afirmar, mas tudo indica que é isso. Ele ficou um certo tempo ali e depois foi para onde? Pegou o rumo do deserto. Foi lá para o deserto e ali ele desenvolveu o seu ministério ali. E depois desse tempo, ele volta. 3 anos depois, né? A gente vai ver aqui, lá a gente viu, melhor dizendo, no versículo 18 lá de Gálatas, que depois de 3 anos ele foi então a Jerusalém. Olha só, parece, se você olhar aqui o texto de Atos, queridos, se nós olharmos aqui o texto de Atos somente, dá a impressão que aconteceu assim, né? Paulo se converteu, pregou um pouquinho na sinagoga, passou um tempo e ele foi para Jerusalém. Dá a impressão que isso aqui acontece rápido. Mas nós já vimos lá por Gálatas que pelo menos foram 3 anos. E aqui, queridos, 3 anos não significam, na linguagem bíblica, exatamente 36 meses. Ok? Nós não devemos pensar assim, 3 anos são 36 meses na linguagem bíblica. Não. Porque geralmente a forma de ser contado o tempo no homem bíblico aqui, no tempo da Bíblia, você compreendia uma outra forma de mencionar esse texto. Por exemplo, nós estamos agora em outubro, né? Outubro de 2024. Nós estamos terminando o ano. Então, nós podemos dizer que, vamos supor, em janeiro de 2026, ou fevereiro de 2026, na cabeça do escritor bíblico, teria se passado quantos anos? 3 anos. 2024, é o ano que a gente está finalzinho, 2024, 2025 inteiro, completo, e 2026, o quê?
só um pedacinho, mas na mente dele é o quê? São 3 anos, essa é a ideia. Onde é que você vê isso, por exemplo? No sepultamento de Jesus. Quantos dias Jesus ficou no ventre da terra, no seio da terra? 3 dias, né? Mas ele foi enterrado quando? Ele foi sepultado quando? 6 da tardinha, né? Final do dia, não é isso? E ele ressuscitou quando? Domingo de manhã. Ele passou 36 horas no seio da terra? Não, né? Mas a Bíblia narra o quê? 3 dias. Então, essa é a mentalidade. Então, provavelmente aqui, pelo menos, Paulo deve ter ficado aqui esse período até chegar em Jerusalém, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, até mais. Aí até, ok, pode chegar até 3 anos, não tem problema. 36 meses. Mas é um período grande, é isso que nós precisamos ter em mente aqui, ok? Nós não estamos falando de um espaço de tempo pequeno, nós estamos falando de meses, muitos meses aqui se passando. Depois de muitos dias, então o texto vai nos dizer aqui, o que acontece? O que acontece depois de muitos dias? Vamos voltar aí para Atos 9, 23. O que acontece depois de muitos dias? Os judeus o quê? Deliberaram entre si tirar a vida de quem? De Saulo. Por que eles quiseram matar Saulo? Provavelmente, o evangelho proclamado, anunciado, a mensagem proclamada por Saulo, poderosíssima, estava já alcançando muitas pessoas, né? Muita gente ali sendo alcançado, sendo convertido ao cristianismo, a Jesus, e isso afetou o quê? Afetou certamente as sinagogas. As sinagogas ali de Damasco foram certamente afetadas. E qual é o plano que eles traçam? Qual é a estratégia deles? Vamos matar Saulo. É a coisa mais fácil de se fazer. Por quê? Para você silenciar a mensagem, você silencia o mensageiro. Ataca o mensageiro. E a ideia aqui, então, é tirar logo a vida de Saulo. Esse homem tem sido usado para tirar muitas pessoas do judaísmo e levando para essa nova fé que ele está proclamando. Então, nós precisamos dar um final nessa ação de Saulo, né? E aqui, queridos, nós vamos ver inicia-se aqui algo que vai se repetir várias vezes. Em muitos lugares que Paulo, se não todos os lugares que Paulo passava pregando o evangelho, qual era a ação dos judeus? Qual é a intenção dos judeus? Tirar a vida dele, acabar com ele, matar Saulo, né? Então, aqui começa-se a cumprir as palavras de Ananias, de Deus a Ananias, né? O Senhor falando a Ananias, olha, esse homem, ele vai experimentar o que é sofrer por causa do meu nome. Ok? Vejam aí Atos 9, do 15 ao 16. Olha o que o Senhor disse a Ananias. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, a chamada aqui era para levar o evangelho a quem? Primeiramente aos gentios, mas só os gentios? Não. Quem são aqui os filhos de Israel? São os judeus, né? Então, Paulo pregava, geralmente, quando ele chegava numa cidade, ele procurava logo uma sinagoga para anunciar o evangelho. Então, verso 16 diz assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, aqui, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aquela palavra do Senhor dada a Ananias começar a se cumprir. Até aqui, Paulo ou Saulo não havia experimentado essa ameaça. Pelo menos nos parece isso, ok? Nos parece isso, porque nós veremos aqui um pouquinho mais à frente que os judeus, eles tiveram ajuda. Eles tiveram ajuda de um grupo político para realizar o seu intento. O que eles queriam fazer aqui? Eles queriam tirar a vida. O objetivo deles é isso, já que a gente não pode
não temos argumentos para combater essa mensagem poderosa que é o Evangelho, porque assim, irmãos, Paulo, quando abria sua boca, nós vimos aqui que ele confundiu os judeus. Os judeus quase não tinham argumentos para combater, porque ele usava as Escrituras para anunciar a Cristo. E quando você vai às Escrituras, de maneira clara e precisa, todo argumento contrário se desfaz, vai embora rapidamente. O que ele tem aqui é uma pregação poderosa. E uma vez pregando dessa forma, os judeus não conseguiam vencer essa mensagem. Qual é o plano, então? Não dá para vencer a mensagem, vou acolhê-la no coração? Bem, deveria ser isso, né? Ser convencido pelo argumento, mas o que eles dizem? Não, nós vamos tirar a vida desse homem. E aqui, Saulo começa a experimentar um pouco daquilo que ele impingia na vida dos crentes. Lembra que ele perseguia, ameaçava e jurava de morte, não é isso? Então, quando nós olhamos essa realidade aqui acontecendo, nós percebemos que está acontecendo a ele a mesma coisa que ele fazia e praticava com aqueles que serviam ao Senhor antes da sua conversão. Então, Paulo parece que, os judeus parece aqui que tiveram uma certa ajuda. Vejam aqui, queridos, como é que nós podemos perceber isso? Se os irmãos olharem aí o versículo 24, Atos, capítulo 9, verso 24, olhem aí o texto dessa noite, diz assim: porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Aqui nós começamos a entrar na segunda parte do nosso estudo aqui. O Senhor, então, revelando o plano secreto dos opositores. E aqui nós vamos ver a ação do Senhor para salvar o seu servo. O seu servo está sob ameaça de judeus, mas não apenas de judeus. Como é que nós sabemos disso? Porque o próprio Paulo vai nos mostrar essa realidade. Pegue aí a sua Bíblia, vejam aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Olha aqui, Paulo lançando luz a esse texto. Paulo está aqui nos dando uma iluminada, para que a gente consiga entender melhor o texto. Eles querem tirar a vida de Saulo, mas parece que eles não conseguem agir sozinhos. Então, eles precisam da colaboração de um grupo. Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, olha, vamos ver aqui, o versículo que eu queria olhar com os irmãos é exatamente o versículo 32. O contexto disso é Paulo apresentando a sua defesa também, né? E ele vai apresentar aqui os sofrimentos que ele teve por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. E ele encerra esse trecho com essas palavras, lembrando de Damasco. Paulo se lembra da sua conversão aqui de novo, quando ele escreve aos Coríntios. Acharam aí? 2 de Coríntios 11, verso 32, ele diz assim, olha, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Verso 33. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Então, vejam aqui Paulo, muitos anos depois, se lembrando desse episódio. E é interessante isso aqui, queridos, porque Paulo está aqui, ele está lembrando de um momento, de um episódio de fuga, quando ele vai se referir a gloriar-se, não nos seus títulos, na sua posição, mas nas suas fraquezas. Paulo conta uma história de fraqueza sua, para poder se defender daquelas acusações que ele vinha sofrendo também na igreja de Corinto. Então, o que ele faz? Ao invés de ele contar um grande caso aqui, depois ele até conta, né? Mas o que ele faz? Ele apresenta
um momento de humilhação sua. Ele entrou em Damasco para quê? Ele pensou em entrar em Damasco para botar terror nos crentes. Como é que ele entra? Humilhado, envergonhado, cego. E como é que ele sai de lá? Da mesma forma, igual um rato escondido num cesto, né? Fugindo, meu Deus, estamos perseguindo. Humilhado. E Saulo está mostrando isso aqui. E aí ele lembra-se desse episódio. Ele diz que lá em Damasco, o que aconteceu? Os judeus, nós vimos lá Lucas falando, queriam matar, tirar a vida de Saulo. Mas eles tiveram ajuda? Quem deu ajuda para os judeus? O governador, né? O governador preposto ali pelo rei Aretas IV, que era o que governava a Arábia. Então ele vai lá e concede, estabelece lá um governador. E os judeus parece que têm muita influência ali na cidade. Tanta influência que eles conseguem convencer o governador a colocar guardas protegendo a cidade, vigiando a cidade para que Saulo não saísse de lá. Então, notem, queridos, que não é uma ameaça apenas de um grupo religioso. O que está envolvido aqui? Um envolvimento aqui político também. Olha as dimensões que a coisa vai tomando. Saulo ele começa a ser perseguido não só por um grupo religioso, mas também, não sabemos por quê, o governador da cidade falou, vamos pegar esse cara. Aqui, queridos, aqui surge uma suposição. Vamos botar um pouquinho o pé dentro do mato, né? Não vamos entrar muito para dentro da floresta, mas vamos sair um pouquinho da estrada e tentar desvendar isso aqui. Pode ser que nesses 3 anos e meio, ou 3 anos, perdão, que Saulo esteve na Arábia, não se diz nada do que ele fez lá, irmãos. A Bíblia é silenciosa nisso. Pode ser que nesses 3 anos ali, ou quase 3 anos, que ele ficou lá na região da Arábia, pode ser que ele tenha pregado o Evangelho. Não é verdade? É possível. É possível. Saulo não aguentava ficar quieto um dia numa cidade sem pregar o Evangelho. Agora ele está lá na região da Arábia. Pode ser, não estou dizendo que ele tenha pregado para o rei Aretas. Pode ser. Ele pode ter espalhado o Evangelho em toda aquela região ali dos nabateus. Ele pode ter enchido aquela região do Evangelho. Ninguém sabe. E isso pode ter gerado já, quem sabe, um desconforto nas autoridades daquele país. E quando chegou a denúncia dos judeus lá em Damasco ao governador, que foi preposto ali pelo rei Aretas, então ele falou assim, agora nós vamos pegar esse cara. Pode ser isso. É uma possibilidade. Dá para ser isso, irmãos? Pode ser, né? É uma possibilidade. Mas outra coisa, tudo bem. Mas a gente sabe que não apenas os judeus estavam envolvidos nessa tramóia, mas os soldados também estavam ali vigiando, se dispuseram a trabalhar contra a pregação de Saulo ali em Damasco. Entenderam, queridos, essa parte aqui? Então, um plano é estabelecido, um plano feito entre os judeus lá, combinaram com a participação da política também da cidade. Os guardas da cidade ficam vigiando as portas lá para não deixar entrar, ou melhor, ninguém fugir, né? Ninguém sair de lá e ficar vigiando. Se tentar sair, pega ele e prende. Porém, aí agora nós entramos no segundo ponto mais claramente, que é a segunda ação do texto. A primeira ação é a ação dos judeus. Os judeus estão agindo contra Saulo e contra o Evangelho. Eles estão sozinhos? Não. Eles estão também em acordo com os soldados ali em Damasco do governador Aretas, né? Mas agora uma outra ação aparece no texto. E a ação de quem? A ação do Senhor. Agora Deus vai agir em função do seu servo. Por quê? Como é que nós sabemos que Deus está agindo em favor do seu servo no versículo 24? Leia aí e descubra. Olha o que diz aí o verso 24, a primeira parte do verso 24 aí de Atos, capítulo 9. Acharam?
Como é que você sabe, como é que a gente sabe que Deus está agindo na história? Atos 9, 24. Olha aí o que diz a primeira parte do versículo. Porém, o plano deles, o quê? Chegou ao conhecimento de Saulo. Você percebe a mão de Deus aqui, revelando o plano? Eles estão tramando, eles estão combinando, olha, vamos pegar ele, vamos fazer assim. O problema é que o que acontece? Deus mostra, né? Parece que Deus fez a fofoca vazar. Eles estão lá conversando entre eles estão planejando, um grupo lá fechado, e alguém, não sabemos como, quem, quando e como isso acontece, né? Mas alguém vai lá e revela o plano. Isso já aconteceu alguma outra vez na história? Vejam aí, um pouco mais à frente, Atos 23. Atos 23, 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, olha aí, sobrinho, né? Sobrinho de Paulo está lá, como quem nada, passeando na rua. Ele ouve a trama dos judeus, nós vamos fazer um jejum aqui, vamos matar esse homem. Ninguém come, ninguém bebe nada sob anátema enquanto eles não pegar Paulo e acabar com ele. Aí Deus botou lá o sobrinho dele para ouvir a história. Vão matar Paulo, querem matar Paulo. E aí faz o quê? Entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Que legal, né? Deus usa pessoas e situações para mostrar para o seu servo o que está acontecendo. Isso aqui é muito bacana. Há outras ocasiões assim na Bíblia também, irmão? Vocês conseguem lembrar de uma situação assim que... Qual situação? Que Deus revela assim um plano que estava oculto, escondido, né? Esther, né? Isso aí, tem Esther, né? Mordecai, né? Legal. Tem mais algum? Deve ter, né? Bem, agora a cabeça foge, né? Enfim, como é que chegou ao conhecimento de Saulo essas coisas? Não sabemos. Mas uma coisa é, alguém levou. Né? Alguém falou assim, vou contar tudo, vou falar tudo. E quem é que providenciou isso aqui? O próprio Deus, né? O próprio Deus providenciou para livrar o seu servo. Entenderam aqui, gente? Entenderam? Deu para perceber a mão de Deus agindo? Quantas vezes na história Deus não age assim, não é verdade? Revelando e mostrando, dando livramentos, dando escapes. A igreja ficou sabendo disso. E aí vai nos aparecer aqui no texto a terceira ação. Quem é que age agora? Nós vimos aqui o Senhor agindo e levando esse caso ao conhecimento de Saulo. Agora, quem é que age no texto? Verso 25. Os discípulos, né? A ação dos discípulos em favor de Saulo. Eles vão providenciar o escape e a segurança ao apóstolo de Cristo ali. Eles ouvem a trama, então vamos ver aí o versículo 25 que nos diz, mas os seus discípulos tomaram-no de noite. Por que de noite? Mais fácil, né? Mais fácil embora fica assim mais evidente você tentar sair pelo portão à noite, fica mais fácil o controle, mas no escuro descendo pelo muro fica muito mais seguro, né, para eles, né? Tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Olha só que coisa inusitada, irmãos. Veja como é que Deus ele usa circunstâncias, situações para providenciar o auxílio, o livramento para os seus servos. Aqui é uma saída inesperada. Será que Saulo imaginou que ele sairia assim? Baixado por um cesto lá da muralha, de noite, escondido. Meu Deus, que coisa... Nunca você ia pensar num plano desse, não é verdade? Você não imagina uma coisa dessa acontecendo. A cidade está cercada, os inimigos estão ali, vorazes, não dando uma brecha. Deus revela o plano, Deus age, traz ao conhecimento da igreja, a igreja, então, começa a pensar, o que a gente vai fazer? Eu fico imaginando os discípulos pensando, né? E aí, gente, qual o plano? O que a gente faz?
E foram buscando ali possibilidades e até que Deus os iluminou e alguém deu a ideia, tem uma opção aqui, fazer um rapel, né? Vamos fazer um rapel num cesto, bota Paulo dentro do cesto, devia ser um cesto bem forte, né? Para carregar uma pessoa bem grande, colocou ele lá e foi descendo pela muralha, escondido na calada da noite, sem ser visto, e Deus providencia o que aqui? O escape, né? O livramento. Deus dá sabedoria, prontidão lá para os discípulos, para ajudarem Saulo a escapar à noite ali, usando um método incomum. Exemplos, né? Pensaram alguma forma. Quem mais foi colocado num cesto na história? Quem lembra aí? Os espias foram para o telhado, né? Tem um rapaz que foi para o cesto também, não tem? Moisés, né? Moisés, um cesto bem menorzinho, né? Não foi o tamanho de Paulo. Mas foi colocado lá num cestinho, né? Fica aqui no rio, e vigiado, né? Então, não sei, será que os discípulos pensaram isso? Acho que não, né? Mas, certamente, sei lá, olharam ali para um cesto que estava, um cesto grande, olharam para uma corda, viram a janela, olharam lá para baixo, falaram assim, é fora da cidade. E aí, topa, Paulo? Está afim? Vamos embora. Né? Vamos entrar nesse cesto e vamos sair. É um escape inusitado. Isso mostra o quê, queridos? Que Deus usa meios simples, são uma escapada simples, né? Eles poderiam estar bolando um plano, olha, vamos lá conversar com o governador, vamos criar uma estratégia na hora do portão ali, pensar. Não, uma ideia simples, surge assim. Deus usa meios simples, às vezes até inesperados, para cumprir os seus propósitos de proteger os seus servos. Que Deus mostrou que Saulo seria muito útil, um instrumento, não chegou a hora dele, né? Vai chegar um momento que Saulo não vai escapar. Ele vai ser decapitado, ele vai ser morto. Mas até isso acontecer, vão passar aí uns 30 anos. Deus poderia ter usado outro método para salvar Saulo ali? Pensa só, a gente viu um pouquinho atrás aqui desse texto o que aconteceu com Filipe e o eunuco. O que aconteceu a Filipe quando ele batizou o eunuco? Deus o tomou, né? O Espírito Santo o tomou, ele foi parar lá em Azoto. Meu Deus, teletransporte. Sumiu aqui, apareceu lá. Deus poderia fazer isso também, não é verdade? Poderia, deu uma ideia aqui, Deus poderia ter feito cair um profundo sono nos vigias e, tá lá, confundir ele lá. O que mais? Vamos dar ideia aí. O que mais que Deus poderia fazer? Mandar um anjo, né? Mandar um anjo cegador dos... Não mandou para Pedro lá na frente? Foi lá e livrou Pedro lá da prisão. Vem para cá, bota a capa, bota o chinelo, vem atrás. Pedro ficou assim, vamos, rapaz. E foi levando, livrou. O que Deus usou aqui? Usou algum anjo? Não, né? Transportou Saulo. Saulo, tá ruim aqui, mas agora magicamente você vai aparecer lá em Jerusalém. Deus pode fazer isso, gente? Ele fez isso aqui? Não, né? Ele usou meios simples para providenciar o escape para o seu servo. Então, aqui nós percebemos como que Deus, né? Ele usa métodos, às vezes, não esperados por nós para trazer livramentos para as nossas vidas. Na semana que vem, nós vamos ver aqui Saulo chegando em Jerusalém. Ele escapa. Veja o texto, se os irmãos voltarem para Atos capítulo 9, né? A gente vai ver que Saulo chega em Jerusalém. Os problemas de Saulo acabaram? Consegui chegar em Jerusalém, escapei, viajei 240 quilômetros, fugiu, os soldados ficaram para trás, cheguei em Jerusalém, agora está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo em Jerusalém, irmãos? Ele vai ter 2 problemas em Jerusalém. Se os irmãos olharem aí os versículos que nós veremos na semana que vem, do 26 até o verso 30, os irmãos vão ver que ele vai enfrentar mais 2 problemas lá em Jerusalém. Mas isso é assunto para o estudo da semana que vem. Por hoje nós ficamos por aqui. Amém? Ok, irmãos? Muito bem. Então, semana que vem nós olharemos para o próximo texto. Vamos orar
e agradecer a Deus pelo estudo de hoje, pedir a Deus que nos abençoe.